1941. Grande chapa de ferro. Voxos. Finalmente, a foice do deus da morte na mão da armadura demoníaca das trevas Bastuk foi derrubada. Fei riu histericamente, ele estava esperando por essa oportunidade. Ele acenou com a mão sem hesitar, selando instantaneamente essa foice mística e gigante antes de colocá-la em seu espaço de armazenamento. Sem a foice, a força de Bastuk caiu um nível, e ele não conseguia mais se igualar à força de Fei. Deixe-me ver como você vai se curar desta vez. Fei usou o salto e ataque, e o triturador de pedra imortal Kins foi erguido acima de sua cabeça. Com força total, Fei golpeou com este martelo e dezenas de milhares de quilos de força foram exercidos sobre Bastuk, esmagando esse monstro gigante no chão como um meteoro. Bum! Este monstro aterrissou no chão e instantaneamente criou uma enorme cratera com um diâmetro de cerca de 100 metros. Parecia um meteoro pousando no continente que estava prestes a causar extinção. A terrível onda de energia irradiava em todas as direções, e Susan e o Padre Andy, que estavam lutando entre si, foram lançados no ar pelo tornado louco criado pela onda de energia. Além disso, a onda de energia destruiu os últimos guerreiros da morte que sobreviveram até agora em pedaços, e apenas as nuvens de energia mística estavam restando. Nesse momento, também chegou o fim do tempo da invocação dos guerreiros bárbaros, que se transformaram em chamas de energia e desapareceram de onde estavam. Yuk! Vamos ver se você ainda está vivo! No fundo da enorme cratera, Fei se apoiou no gigantesco martelo de guerra e respirou pesadamente. Toda a energia mística flutuando no ar entrou em seu corpo. Essa batalha consumiu muita resistência de Fei, e também houve o efeito colateral de usar a habilidade bárbara Berserk. Finalmente, Fei teve um bom gosto de estar cansado, ele não se sentia assim há muito tempo. Ao lado dele, Bastuk foi transformado em um pedaço de chapa de ferro preto. Surpreendente para Fei, nenhum único traço de sangue, carne ou osso foi espremido pelas fendas da armadura, mesmo que essa armadura tenha sido danificada nesse grau. Exceto por manchas de espessa névoa negra que quase se liquefaziam, nada mais saía, parecia que nenhuma criatura viva existia dentro da armadura. Será que eu estava lutando contra um conjunto de armadura o tempo todo? Fei não podia acreditar em sua hipótese, era muito bizarro. O rei guardou o martelo de guerra e caminhou até a chapa de ferro. Depois de puxar os dois lados de um ponto de conexão mais fraco na armadura, ele conseguiu abrir uma grande fenda e olhar para dentro. Assim como ele esperava, não havia nada como sangue, carne ou ossos lá. Em vez disso, ele descobriu vestígios de runas grossas e poderosas gravadas no lado interno da armadura. Essas runas tinham uma cor vermelho escuro, e cobriam densamente a área interna da armadura e se cruzavam. Além disso, elas se contorciam levemente como os vasos sanguíneos de criaturas vivas, fazendo com que Fei tivesse uma sensação estranha. Portanto, essa coisa não deve ser tratada como um ele em vez disso, deve ser um isso. Então, Fei descobriu que, à medida que as runas densas e vermelhas brilhavam, a armadura demoníaca das trevas estava se recuperando lentamente como uma barata que não podia ser morta. Esse processo foi semelhante ao processo de recuperação do robô nanomorfo de metal líquido T-1000 no filme de ficção científica Exterminador do Futuro na Terra. Obviamente, sua velocidade de recuperação não era tão rápida quanto o T-1000, mas o processo foi extremamente próximo. Fei parou por um segundo e, em seguida, instantaneamente ficou animado. Com uma expressão frenética no rosto, Fei se agachou e começou a separar essa armadura combinada. Olhando de trás, parecia que Fei estava abrindo o peito de um ser vivo e retirando os órgãos. A névoa vermelho escura era tão espessa quanto líquidos e parecia sangue, derramando sobre o corpo de Fei. Como as chamas de energia dourada de Fei embaçaram levemente a cena, olhando de longe, Fei parecia estar abrindo o peito de Bastuk e comendo seu coração e pulmões com sangue derramado por todo o corpo. A batalha acima da cratera parou temporariamente também. O padre Andy e Susan haviam lutado ferozmente até agora e estavam exaustos.
Além disso, eles foram impactados negativamente pela onda de energia e ficaram bastante feridos. Agora, os dois largaram as armas por fadiga. O padre loiro de cabelos cacheados olhou na direção de Fei, e ele não tinha uma visão clara, pois a névoa negra e as chamas douradas embaçavam a cena. No entanto, ele teve um vislumbre do rei de Chambord comendo os órgãos internos de Bastur com sangue por todo o corpo. Essa cena o aterrorizou, e ele quase fez xixi nas calças. O rei de Chambord está comendo Bastur vivo? Um humano comendo um meio-humano? Isso é aterrorizante! O padre loiro de cabelos cacheados arregalou os olhos e suas pupilas se contraíram, ele não conseguia esconder o medo congelado no rosto. Até Susan, que estava de frente para ele, ficou assustada com sua expressão aterrorizada. Antes que essa mulher peituda pudesse descobrir o que estava acontecendo, o padre Andy gritou e se virou antes de fugir, parecia que alguém cutucou seu traseiro com uma massa de espinhos. Susan ignorou completamente os ferimentos em seu corpo e avançou como um relâmpago, bloqueando completamente o caminho de fuga desse padre. Então, os dois começaram a batalhar novamente. No entanto, Susan, que ainda estava determinada e homicida, obteve a vantagem. O padre loiro de cabelos cacheado viu Fei derrotando a armadura demoníaca das trevas Basturk, comendo o último vivo, então ficou aterrorizado e não tinha mais coragem de lutar. Depois de apenas algumas trocas, o padre Andy levou socos no rosto várias vezes, e seu rosto instantaneamente inchou como um pêssego podre. Agora, ele realmente parecia um porco gordo com sua cabeça de porco. Voxos! Quando uma luz dourada piscou, Fei pulou para fora da cratera com a chapa de ferro que havia se recuperado cerca de 1/10 dos danos. Ainda não terminou. Fei franziu o senho e acenou com a mão, e uma raia de energia dourada voou, selando instantaneamente a força desse padre loiro de cabelos cacheados que estava gritando e tentando bloquear o ataque de Susan. Morra! A mulher peituda de vermelho mostrou seu lado violento. Ela abriu a palma da mão e um sabre de lâmina curva voou em sua mão. Então, um arco foi desenhado no ar quando Susan avançou e estava prestes a matar esse padre sem piedade. Ei, mulher, não o mate ainda, ele ainda é útil. Fei rapidamente impediu que essa leoa brava exalasse sua raiva, e ele dobrou o dedo e salvou a vida do padre Andy. No entanto, esse cara medroso já desmaiou devido ao medo da morte. O que devemos fazer em seguida? Susan obedeceu completamente às palavras de Fei. Se não fosse por Fei, ela já teria morrido. Claro, eu farei o resto. Fei olhou para essa mulher sexy e sedutora e disse tolamente como se não entendesse a situação: se você ainda quiser escapar, deve sair daqui o mais rápido possível. Eu ainda tenho algo a fazer. Ah! Susan não esperava essa resposta. Ela parou por alguns segundos antes de perguntar: vai? E quanto a você? No entanto, ela imediatamente percebeu que sua pergunta era inútil no segundo seguinte. Susan não era uma idiota. Desde que o imperador humano do norte apareceu de repente aqui hoje, ele tinha algo a fazer e não estava aqui para uma caminhada casual depois do jantar. Além disso, parecia secreto e ela não podia saber. Susan sabia que o rei de Chambord a salvara, pois era conveniente para ele. Agora que ela estava segura, deixá-la ficar por perto pode causar problemas. Então, por favor, tenha cuidado. Susan se sentiu um pouco decepcionada. Fei sorriu e não disse nada. Nós, vamos nos encontrar de novo. Susan de repente sentiu que aquele cara na frente dela era um idiota. Ela era uma mulher linda, mas... No momento, se Fei lhe desse uma pequena dica, Susan não se importaria de tirar a roupa e retribuir o favor, dando-lhe a virgindade. De fato, ela estava disposta a ser sua amante a partir de agora. No entanto, Fei não deu nenhuma dica ou sugestão sutil. Eu irei encontrá-lo depois. Susan se transformou em um raio de luz e desapareceu no céu, e sua risada ressoou na área e não desapareceu por um longo tempo. No momento,
a armadura demoníaca das trevas estava selada, e os guerreiros da morte foram todos derrotados. O céu estava relativamente seguro, então Susan não precisou se preocupar com nada e voou para longe. Depois de ver que essa mulher havia desaparecido no horizonte, Faye se virou e continuou seu plano. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 942. Tesouro Real. A armadura demoníaca das trevas ainda estava se recuperando lentamente. O último golpe de martelo de Faye foi realmente majestoso e poderoso, ele quase transformou a armadura demoníaca das trevas em lixo desperdiçado. Embora as runas no interior da armadura fossem profundas e mágicas, era difícil para elas restaurar completamente a armadura num instante. Depois que Faye observou por um tempo, ele fez alguns cálculos e imaginou que essa armadura demoníaca precisaria de cerca de um dia inteiro para retornar à sua antiga glória. Faye revisitou novamente as runas no interior da armadura, e ainda sentia que eram profundas e difíceis de entender. Com suas habilidades como mestre de runas novato, ele só podia dizer vagamente que essas runas eram antigas. Se ele quisesse descobrir os princípios mágicos por trás delas, parecia que a cara e Caim teriam algo a fazer no próximo tempo. Depois de colocar a armadura demoníaca das trevas ao lado, Faye tirou a foice do deus da morte que ele havia selado do seu anel de armazenamento. A foice tinha cerca de 6 metros de comprimento e seu cabo era tão grosso quanto a abertura de uma tigela. A lâmina da foice tinha 3 metros de comprimento, e era ondulada e curvada para dentro. Era difícil dizer exatamente de que material era feito, mas era preto e parecia que era feito de jade preto. O cabo e a parte de trás da lâmina estavam cheios de runas finas e densas gravadas. Embora parecessem decorações inúteis, cada runa emitia luz fraca. A lâmina da foice parecia vermelha e o líquido escorria da ponta da lâmina, parecendo sangue. Faye selou a energia contida dentro da foice do deus da morte, então essa arma parecia discreta com sua energia explosiva oculta. Com a foice do deus da morte na mão, Faye acenou casualmente para o pilar de pedra à sua frente, nada parecia estranho ou antinatural. Bam! Bam! Vários pilares de pedra com um diâmetro transversal horizontal de 4 metros quebraram instantaneamente ao meio, e o corte foi tão limpo e nítido que as superfícies pareciam espelhos. Tão afiada! Pode facilmente cortar ouro e quebrar jade, seu poder não é inferior em comparação com uma arma de combate de nível 8. Pareceu cortar tofu quando a foice passou por vários pilares de pedra, eu nem detectei resistência ao bloqueio. Haha! Eu me pergunto de que material isso é feito. Nem eu posso dizer com a minha experiência e conhecimento. Faye elogiou esta arma repetidamente. Então, ele tentou abrir o selo que ele colocou nela. No momento seguinte, ele sentiu que uma faixa de energia fria e gelada estava invadindo seu corpo do cabo da foice. Como um vampiro ganancioso, o foice do deus da morte continuou devorando a energia de Faye como um louco. No momento, a força do personagem bárbaro de Faye mal conseguia se equilibrar com essa energia fria, ele não conseguiu suprimir completamente a energia dentro da foice do deus da morte. Droga! Faye ficou surpreso. Ele instantaneamente mudou para o seu personagem paladino, e o poder sagrado do nível de semideus apareceu e imediatamente neutralizou essa faixa de energia fria e gélida. Então, Faye começou a exercer sua força. Faixas de poder sagrado dourado fluíam para a foice do deus da morte através das palmas de Faye, e ela começou a tremer violentamente como se esbarrasse em algo aterrorizante. No momento, parecia que ela queria pular das mãos de Faye e escapar de seu controle. No entanto, o personagem paladino de Faye agora era um semideus, e seu poder sagrado era o inimigo natural da energia da morte. A foice do deus da morte só lutou por alguns segundos antes de se acalmar. O poder sagrado dourado fluiu lentamente através do corpo da foice. Este material preto tinha grande condutividade. Em uma velocidade visível, a foice negra começou a mudar à medida que o poder sagrado dourado passava por ela. Gradualmente, a cor de preto jade mudou para prata. Embora essa energia fria tenha tentado ao máximo defender, não podia fazer muito.
Como um floco de neve em um dia quente de verão, ela rapidamente derreteu e desapareceu. Ah, não! Humano! Eu memorizei seu poder! De repente, uma série de gritos estridentes soou da foice do Deus da Morte. Parecia trágico como a destruição de uma alma, mas continuava com uma pressão terrível, chocando Fei e sufocando um pouco. Então, uma faixa de fraca névoa negra saiu da lâmina da foice e soltou uma série de gritos sibilantes de dor. Antes que Fei pudesse reagir, ela correu para o espaço como peixe para a água, desaparecendo completamente naquela fração de segundo. O rei queria impedi-lo, mas não conseguiu fazê-lo a tempo. Esta foice continha um traço de poder divino sombrio, é o tipo real de poder divino, e deve estar acima do reino semideus. Parece a parte da alma de uma existência aterradora. Esse deve ser o motivo do aumento de força da armadura demoníaca das trevas Basturk, deve ter pego emprestado a força desta alma misteriosa. Infelizmente, essa alma escapou a tempo. Em um piscar de olhos, toda a foice do Deus da Morte passou de preto para um prata atraente. Desde que o poder sagrado de Fei a lavou, traços de poder sagrado circulavam vagamente na superfície. Quando Fei injetou o poder sagrado nessa foice, uma energia dourada de lâmina com mais de 100 metros de comprimento apareceu, deixando uma rachadura profunda e sem fundo no chão. Droga! Tão poderoso! Aumentou minha força em pelo menos 40 vezes. Essa qualidade está no mesmo nível das armas de combate nível semideus. Fei congelou por um segundo antes de elogiar esta arma novamente, ele não conseguiu se conter. Parecia que ele tinha recebido um grande tesouro. Porra, Azelbank, esse tio estranho, vai conseguir um ótimo item dessa vez. Esta foice se encaixa perfeitamente com ele. Haha, se ele puder usar da maneira correta sua natureza e cuidar dessa arma, ela poderá avançar de nível e se tornar uma arma de combate nível divino no futuro. Hífen 4 horas depois. Deve haver tesouros. Deve haver tesouros. Onde eles estão? Apareçam. Rapidamente. Os olhos de Fei brilharam quando ele se moveu nos túneis secretos dentro do Palácio Real de Anji. Sua energia espiritual foi projetada como ondas no oceano, vasculhando o solo e tentando encontrar o tesouro da família real de Anji. Criaturas mortas-vivas não estavam interessadas nessas coisas, mas Fei era diferente. Se o reino de Chambord pudesse pôr as mãos nesses tesouros lendários, obteria muitos recursos. Especialmente a grande quantidade de cristais mágicos, os muitos cristais mágicos permitiriam ao reino atualizar todos os itens e equipamentos dos soldados comuns de Chambord. Agora, era meia-noite. Os uivos e rugidos das criaturas mortas-vivas ao redor do Palácio Real de Anji soaram como um tsunami. Quando eram misturados com os barulhos altos e assobiados criados pelo vento, eles fizeram a capital de Anji, uma cidade morta, parecer ainda mais aterrorizante. Depois de purificar a foice do Deus da Morte, Fei aprisionou a armadura demoníaca das trevas Bastuk dentro de uma matriz mágica de luz, e ele começou a procurar ao redor. Embora o rei não tenha vindo aqui apenas pelos tesouros da família real de Anji, ele era um pouco ganancioso e não deixaria que os gansos passassem por ele sem arrancar algumas penas. Portanto, essa era uma excelente oportunidade para o rei, pois ele poderia reivindicar os tesouros livremente se o encontrasse. Ele estaria cometendo um crime para si mesmo se não fizesse isso. Desde o pôr do sol até agora, Fei havia encontrado 3 armazéns da família real de Anji, e havia muitas moedas de ouro, armaduras, armas e pergaminhos de treinamento de energia guerreira. No entanto, o instinto de Fei disse a ele que não eram todos os tesouros da família real de Anji. Como esse império roubou todos os impérios adjacentes como bandidos, eles devem ter tesouros mais valiosos além dessas pequenas acumulações. Isso! Ha ha ha! Encontrei! A energia espiritual de Fei que estava se espalhando e irradiando para fora de repente alimentou uma imagem na mente de Fei, e ele ficou entusiasmado. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 943. Tropa de armaduras, luxo extremo.
Fei havia encontrado o último armazém da família real de Anji, mas estava a centenas de metros abaixo do solo. Não havia túnel conectando-o ao mundo exterior, parecia que uma matriz de teletransporte era usada para ir e vir de lá. No entanto, isso não era um problema para Fei. Ele não precisava encontrar um túnel, ele poderia simplesmente abrir um novo túnel subterrâneo usando sua força física selvagem. Depois que ele chegou à beira do armazém do tesouro, ele quebrou a barreira mágica pela força e finalmente entrou. A cena dentro do armazém do tesouro não era tão chamativa e fascinante como Fei esperava, estava quieto e refrescante aqui. Este era um palácio subterrâneo com mais de 4 acres. As paredes do palácio estavam gravadas com poderosas runas, e as pedras que eram fortalecidas pela magia eram mais fortes que o aço e tinham a capacidade de colocar todo o palácio em sigilo. Seria difícil para os mestres comuns descobrirem esse lugar. Mesmo se o descobrissem, não conseguiriam entrar. O palácio estava limpo e organizado, e luzes mágicas nas paredes eram brilhantes e podiam durar para sempre. A luz amarelo-alaranjada tornava este lugar tranquilo e bonito como o pôr do sol. No centro do palácio, havia um jardim com uma fonte, conectando-se diretamente à fonte de água subterrânea oculta. Frágil energia mágica estava brilhando, e manchas de água clara da primavera jorraram por baixo. Ao longo dos caminhos para a água de pedra verde que conectavam muitos lugares, a água fluía e alimentava as plantas nos canteiros de flores nos cantos do palácio. Algumas flores estavam florescendo e era bem colorido aqui. Juntamente com os sons agradáveis da água corrente, todo o palácio parecia tranquilo e agradável, era tão bonito quanto um sonho. O que surpreendeu Fei foi o fato de haver um exército totalmente armado em pé no palácio. Era um exército, composto de vários tipos de armadura. Havia armaduras para espadachins, besteiros, soldados de escudo-torre, cavaleiros, cavalos. Exceto pela força aérea, havia armaduras para todos os tipos de soldados no continente. Os desenhos eram delicados e todos os espaços estavam fechados, quase cobrindo toda a superfície do corpo humano. Todas eles tinham máscaras, e essas máscaras tinham todas as características faciais dos humanos. Apenas alguns buracos estavam na máscara, eles estavam nos olhos e nas narinas para ver e ventilação. Todas as armaduras foram colocadas no palácio, e parecia uma verdadeira tropa composta de humanos ali, parecia como se uma intenção assassina encheu o lugar. Esse estilo de armadura raramente é visto no continente Azeroth. Além disso, a armadura completa, onde tudo é coberto, não faz muito sentido, não é científico, uma vez que a armadura dificilmente pode ser usada em batalha. Por que a família real de Anji criou esse tipo de armadura? Fei estava confuso. Quando ele chegou perto para observar, ele pegou um capacete casualmente, mas sentiu instantaneamente o peso. Esse capacete parecia ter cerca de 5 quilos, mas pesava mais de 50 quilogramas quando Fei o agarrou. Isso surpreendeu o rei. É feito de ouro místico, que é super raro. Esse tipo de metal é extremamente pesado, mas possui excelente condutividade energética. Esse tipo de ouro místico geralmente é usado para forjar armas de combate, e elas são raras e caras. Existe uma demanda alta, mas falta de oferta. Angias usou esse material para construir armaduras. Isso não faz sentido. A armadura criada pelo ouro místico é pesada e pode pesar até centenas de quilos. Com a adição de armas, todo o conjunto de itens pode pesar até milhares de quilogramas. Mesmo que uma elite de classe Lua de nível inferior usasse esse conjunto de itens, seu movimento seria dificultado. No momento, havia cerca de 5.000 conjuntos de armaduras no palácio. Por que eles criaram tantos conjuntos de armaduras? Para quem eles são? Será que o Império Anji tem mais de 5.000 elites da classe Lua? Fei ficou ainda mais perplexo depois de ver isso. Mesmo um super-império pode não ser capaz de enviar mais de 5.000 elites da classe Lua. Além disso, o uso de ouro místico para criar armaduras simples era muito luxuoso e inútil, era como forjar machado para lenha enxada de ouro puro. Mistério. Este era um mistério confuso.
Fei observou cuidadosamente tudo e confirmou sua observação inicial: toda essa tropa foi feita de ouro místico. Apenas a armadura sozinha faria inveja a muitos mestres impérios no continente. Para acumular esse ouro místico, mesmo um império de nível 9 teria que começar a acumular centenas de anos atrás. O Império Anji só recentemente chegou ao poder. Como conseguiu tanto ouro místico? No momento, o rei chamava o imperador Kerimov de Anji de idiota, estúpido e inútil. Criar armaduras de ouro místico era muito luxuoso. Era como um mendigo que nem podia pagar as necessidades básicas da vida usando dólares americanos para limpar sua bunda. Era frustrante para os outros. Nesse momento, Fei tinha até vontade de derreter toda a armadura e usar esse material em algo melhor. No entanto, o rei foi paciente e continuou a observar. Em seguida, ele descobriu pequenos depósitos que estavam conectados a este palácio por todos os lados. Nessas salas de armazenamento, Fei viu muitos cristais mágicos de alto nível, técnicas lendárias, centenas de excelentes armas de combate e alguns dispositivos mágicos, como pergaminhos. Se esses itens fluíssem para o mundo exterior, eles poderiam criar lutas sangrentas, já que muitos mestres queriam colocar as mãos neles. No entanto, eles não eram tão atraentes aos olhos de Fei. O nível mágico do reino de Shambod estava aumentando a cada dia. Deixando os outros de lado, os itens e pergaminhos mágicos produzidos pelo laboratório dos cientistas loucos e as armas e armaduras mágicas forjadas pela Ferreira Chassi seriam tratadas por outros como tesouros supremos. Além disso, todo o conhecimento contido na sabedoria do Rei Demônio e na espada do Rei Demônio poderia facilmente dominar toda a herança da família real de Anji em muitos níveis. No entanto, esses itens eram melhores que nenhum. Fei teve o prazer de aceitar todos esses tesouros. Com tantos recursos aqui, Fei não pôde armazená-los todos dentro do seu anel de armazenamento. Depois de pensar um pouco, ele decidiu usar os dispositivos portáteis de teletransporte mágico e colocar os soldados do Pérola Negra e Ciclope para mover esses itens para os dois gigantes Xuanjie. Somente aquelas duas barcaças podiam guardar tudo aqui no palácio. Obviamente, Fei manteria pessoalmente os itens mais importantes. Depois de olhar em volta e colocar as coisas mais valiosas em seu anel de armazenamento, ele rapidamente chegou aos fundos do palácio. Duas estátuas divinas gigantes na parte de trás do palácio tinham cerca de 40 metros de altura. Cada uma das figuras divinas usava uma coroa e um dragão estava enrolado em volta de cada uma delas. Cada um deles segurava uma espada nas mãos, parecendo majestoso e dominador. Entre essas duas estátuas havia uma plataforma alta. No nono nível, na mesma altura das cabeças dos dois dragões, havia um trono de cristal de 5 cores como se fosse para um deus sentar lá e observar o mundo. Esse trono de cristal de 5 cores era o mesmo do Palácio Real de Anji. A única diferença era que alguém estava sentado neste trono. Ele era um imperador nobre que usava uma túnica real roxa e uma coroa de ouro e segurava um cetro de ouro. No começo, Fei não prestou atenção, pois essa pessoa não tinha aura. Ele emanava o mesmo que a armadura feita de ouro místico e de pé no palácio. O rei pensou que era uma estátua que foi feita mais meticulosamente. No entanto, Fei logo percebeu que estava errado. Essa estátua era uma pessoa, mas ele estava morto, era por isso que não havia aura nele. Fei se moveu com um flash para frente e subiu na plataforma para observar cuidadosamente esse cadáver. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 944. O segredo oculto, 1. Este era um homem de meia idade que tinha cerca de 40 anos. Sua pele era clara e ele tinha barba negra. Ele parecia um pouco com o imperador Kerimov Suleiman, de Anji, mas era um pouco mais jovem e parecia mais genial. Embora ele tivesse morrido há um tempo, seu cadáver estava bem preservado, não havia sinais de apodrecimento ou endurecimento, a pele ainda parecia macia e realista. A força deste homem estava no reino da classe Sol de nível inferior. Os cadáveres dos lordes da classe Sol podem permanecer frescos e realistas por centenas de anos.
Pela aparência e pelas roupas que ele está vestindo, ele deve ser um membro da família real de Anji. Ele provavelmente era o novo imperador de Anji após a queda de Kerimov Suleiman. No entanto, a vida deste homem foi curta. Depois de se tornar imperador deste império por menos de meio ano, ele morreu neste lugar. Fei suspirou levemente. O que é isso? Fei de repente viu um livreto fino ao lado deste cadáver. Estava abaixo do apoio de braço do trono. Este livreto parecia bagunçado, parecia que caiu da mão do cadáver. O rei aproximou-se e abriu, e ele viu muitas palavras densas. Este livreto registrava muitas informações. Este é um diário. Está registrando, documentou a ascensão e o colapso do Império Anji. Fei rapidamente olhou através do diário e ficou intrigado com o conteúdo do livreto. Ele continuou lendo sem perceber. Meu nome é Kerimov Donodov, antes um príncipe do Império Anji nível 1. Nasci com alto status e no centro das atenções, recebendo amor de todas as direções. Infelizmente, minha mãe faleceu de repente quando eu tinha 3 anos de idade. A partir desse dia, senti que tudo ao meu redor estava mudando lentamente. O Lorde Pai gradualmente apareceu à minha frente, cada vez menos, e a maioria das minhas criadas foi afastada. Só restaram 2 criadas para ajudar na minha vida diária. As pessoas que me cercavam e me contavam piadas e histórias também não apareciam mais. Meu palácio estava ficando mais calmo e frio, eu estava assustado. Felizmente, eu tinha um irmão mais velho. Seu nome era Kerimov Suleiman, um homem inteligente e perseverante. Ele era 7 anos mais velho que eu, mas ele me protegeu como um homem de verdade e manteve um pedaço de céu sereno para mim. Se não fosse por ele, eu teria morrido há muito tempo. O vinho venenoso na minha festa de 4º aniversário, o acidente de cair do cavalo quando eu tinha 7 anos, o assassino quando eu estava aprendendo técnicas de espada e a menininha da família Dalen que era minha noiva desde que éramos pequenos e tentou me matar. Toda vez, foi meu irmão mais velho que me salvou, mesmo que ele não estivesse muito melhor que eu. De fato, em alguns aspectos, sua situação era pior. Muitas vezes, vi os guardas carregando meu irmão mais velho gravemente ferido até os padres para curar. Se eles não chegassem lá a tempo, ele teria morrido muitas vezes. O momento mais perigoso foi quando meu irmão mais velho acidentalmente comeu a sobremesa que meu pai deu à sua amada nova rainha. Ele vomitou instantaneamente espuma branca e desmaiou no refeitório. Ninguém prestou atenção nele por um dia inteiro, e eu não sabia onde aqueles guardas e padres foram. Enviei pessoas para procurá-los, mas não tiveram sucesso. Na sala de jantar escura, fiquei com meu irmão mais velho o dia inteiro. Naquela época, eu pensei que iria perdê-lo para sempre, perder a única pessoa que me amava. Felizmente, Deus nos abençoou. Quando o sol brilhou pela janela no 3º dia, meu irmão mais velho finalmente abriu os olhos. Nesse momento, todos os ferimentos em seu corpo se curaram. Ele viveu. E a partir daquele momento, ele mudou. Ele ainda me amava e cuidava de mim, mas eu sabia que meu irmão mais velho, perseverante e otimista, não era mais o mesmo. Ele fora capaz de aceitar todo o tratamento injusto, ver através deles e ainda ter esperança, e fora bondoso e gentil com os guardas e as criadas. No entanto, ele mudou lentamente. Ele se tornou cruel, violento e zangado. Obviamente, a mudança mais importante foi que, de repente, ele demonstrou talento incomparável no cultivo da energia guerreira elementar do fogo. Ele só tinha talento médio antes. Só eu sabia tudo isso. O grande irmão raramente mostrava seu talento na frente de outras pessoas. No entanto, ele me ensinou algumas técnicas de combate em segredo. Meu talento é bom e progredi rapidamente. No entanto, nunca consegui acompanhar a velocidade do meu irmão mais velho. Quanto mais forte eu ficava, maior a diferença entre nós que eu podia sentir, e eu era capaz de sentir melhor a energia horrível escondida no corpo do grande irmão. Nossas vidas não mudaram muito nos próximos anos. Em cerca de 10 anos, meu irmão mais velho e eu experimentamos várias situações perigosas, mas ele as resolveu facilmente.
Nossas vidas gradualmente melhoraram. Durante minha festa de 18 anos, o grande irmão de repente fez algo louco e inimaginável. Sob os olhares de todos os membros da família real, ele matou a nova rainha amada do Lord Pai com um ataque. Em seguida, matou todos os membros da família da nova rainha, bem como as dezenas de famílias nobres que estavam com a nova rainha. A partir daquele dia, finalmente percebi o quão aterrorizante era essa energia dentro do grande irmão. Embora o Lorde Pai fosse velho, ele ficou bravo como um leão faminto e rugiu, dizendo que ia matar meu irmão mais velho. No entanto, o grande irmão ainda conseguiu tudo o que queria: o título de príncipe herdeiro, a lealdade dos nobres e o controle sobre as forças armadas e as finanças. Como sua força era aterrorizante, ninguém poderia suprimi-lo, e os únicos mestres no império não queriam transformar um jovem gênio em inimigo. A partir daquele dia, o grande irmão controlou Anji. A partir desse momento, os angianos entraram no caminho da conquista. Um verdadeiro imperador precisa escrever seu nome no trono de outros impérios e fazer todo o continente tremer sob seus pés. Era o que o grande irmão sempre me dizia. 8 anos depois, o título do grande irmão foi reconhecido e aceito pela Santa Igreja e coroado. Então, ele herdou o trono e se tornou o novo imperador. As tropas de Anji começaram a se mover em todas as direções, matando, queimando e roubando. O território do império nunca havia se expandido tão rápido antes. Para a família real e os nobres, isso foi ótimo. Quanto maior o império e mais cidadãos tínhamos, mais poderosos éramos. Com mais dinheiro, soldados e escravos, teríamos mais recursos e um status mais alto na região norte de Azeroth. No entanto, eu não me importo com tudo isso. Parece que eu sou o único que percebeu que era cada vez mais difícil ver o sorriso no rosto do grande irmão. À medida que os passos de conquista de Anji se tornavam mais fortes e firmes, o grande irmão parecia cada vez mais exausto. Sim, exausto. É um pouco ridículo usar a palavra exausto para descrever um Lorde do Sol ardente cuja energia deveria ser ilimitada, mas não consigo encontrar outra palavra para descrever com mais precisão sua condição. O que aconteceu que o confundiu? Eu não sabia o que o grande irmão estava fazendo, mas apoiaria todas as suas decisões. Estou cultivando como um louco só para ajudá-lo. Mesmo que eu deva morrer por ele, estou disposto. Até um dia, finalmente descobri o segredo inimaginável por trás do grande irmão.